Ai. Olá, aqui é Nogueira. Eu quero falar um pouco sobre um evento maravilhoso que ocorreu no Instituto Moreira Salles e também na Funarte. Conversa Performance. Começou no Instituto Moreira Salles, vocês vão assistir um pouco desse evento. Eu junto ao coletivo Vilanismo, né, a exposição Pequenas Áfricas. E depois um cortejo que veio até aqui a Funarte. E nesse cortejo, a gente veio passando pelo bairro de Higienópolis, então caminhando desde o Moreira Salles até a Funarte. E após, a gente também conversou um pouquinho aqui com André Bispo, que trabalha no setor educacional do Instituto Moreira Salles, e também uma conversa com o Ramo, um dos integrantes do coletivo Vilanismo. Assista e não deixe de se inscrever no canal e dar o seu like também. A pergunta que eu havia pensado era, né, assim, ao falarmos de afeto, né, acho que também a gente entra no campo do amor, né? Sim. Pensando esse lugar do amor positivo de Bell Hooks, né, no sentido mais radical mesmo. E aí eu gostaria de saber de você como que a Lei 10.639, aplicada dentro do ensino formal de educação, como é que ela pode promover um educar, né, em que o amor ele seja esse lugar propositivo de construção de afeto, autoestima também, pensando nesse recorte da subjetividade negra masculina mesmo. É interessante, estou pensando aqui, André, como é que seria, ver se faz sentido, né? Uma educação afetiva a partir disso que a Lei 10.639 nos coloca, né? A 10.639 de 2003 nos coloca justamente, né, conteúdo de história e cultura afro-brasileira, africana, e mais tarde, né, dos povos indígenas também, em 2008, com a 11.645. Então eu fiquei aqui pensando, é possível, né, que a gente faça, vamos dizer assim, um letramento afetivo, fico imaginando, né, que talvez a gente possa pensar o repertório cultural afro-brasileiro, africano, e pensar como é que a gente faz assim, um manejo afetivo. Eu acho que faz sentido, é uma provocação. Sabe o que me ocorre? Eu tenho um livro infantil, dentre outros livros infantis, que se chama Aniversário do João. Esse livro é um garoto, ele está fazendo aniversário de 7 anos, que quer ganhar uma boneca, um boneco bebê. E aí isso gera, tem alguns parentes que não acham que é o melhor presente, mas ele está muito interessado em ganhar um boneco bebê, para cuidar desse boneco bebê. E aí a provocação, a tentativa é conversar com isso, né? Com meninos negros que possam receber brinquedos afetivos para poder lidar com esse, vamos dizer assim, com essa socialização, com essa capacidade de cuidado, que o cuidado seja alguma coisa do repertório dos meninos negros, né? Porque historicamente os meninos não são convidados para isso, e os meninos negros, aí se combina machismo com racismo, menos ainda, né? E tem que ser muito forte os garotos negros para poder se tornarem homens de verdade. E aí o homem de verdade está muito... Os homens de verdade, no sentido mais popular, né? No sentido mais hegemônico, está muito distante do cuidado. Então talvez seja isso, né? Como a gente insere o cuidado como uma atividade que faça parte do cotidiano dos meninos negros. Então acho que isso pode ser um exercício, sim, na educação infantil, no fundamental, ao longo do Fundamental 2 também, no ensino médio de alguma forma, que a gente possa lidar com essas demandas, das tensões naturais que ocorrem, né, na adolescência. Então acho que tem uma possibilidade, um letramento afetivo, né, uma educação emocional. Eu acho que é esse o caminho possível, né? Trazer repertórios culturais africanos para isso, né? Eu acho que faz sentido. Massa. É um esforço, é um projeto, né? Isso dá um projeto, né? Fica até a sugestão, pois é um projeto com isso, né? Quem sabe? Já tem um projeto de pensar aí. Com certeza, porque o amor já é uma questão muito... Existe um estereótipo, né? Muito Sim. estigmatizado do que é o amor, né? Sobretudo dentro da masculinidade, né? Sim, de pensar sim. o amor como um lugar para a mulher, muito romântico, Sim, né? sim. E aí ter essa questão, né? O que a Bell Hooks traz mesmo, o amor como política mesmo, como ação, né? Dentro da sala de aula, hoje em dia a gente percebe que é o que falta muito, né? Sim, Como política educacional mesmo, né? É o amor na sala de aula, o amor na cesta básica, o amor no... Exatamente. Eu tenho até um textinho curto que é o amor na cesta básica, uma brincadeira com isso, né? Como a gente coloca, né?
e o amor que tem uma compreensão de um amor que não é um amor que tem as contradições, um amor que lida com a raiva, lida com o medo, tudo isso, né? Acho que é esse desafio. A conversa com o André Bispo, a pergunta que ele faz, a provocação, muito relevante, né? Como nós podemos criar espaços mais afetivos, pensar essa tensão masculina, essas tensões entre patriarcado e racismo com os meninos negros. Como a legislação, a Lei 10.639, 2003, contribui para isso. Então, o que a provocação dele trouxe é uma reflexão, a gente pode refletir com essa provocação o seguinte: os conteúdos obrigatórios de história e cultura afro-brasileira e africana e também dos povos indígenas, eles podem contribuir para que a gente pense em outros repertórios, em repertórios em que a violência não seja um dispositivo de masculinidade. Então, num contexto cultural violento, num contexto cultural neoliberal, necropolítico, a violência é um recurso muito frequente. Então, e tem uma fala do Mbembe, um trecho, ele vai comentar num dos trechos do livro, Brutalismo, algo muito relevante, que nos contextos culturais africanos tradicionais não existia um corpo perfeito, não existia um único modelo de corporeidade. E isso faz muita diferença na relação que os homens têm com o seu próprio desejo, na relação que esses homens têm com outras pessoas. Então, é possível que a escola seja um território que contribua para uma socialização masculina menos violenta. Esse é o nosso desafio. E a Lei 10.639 pode justamente contribuir para isso. Esse foi um pouco do nosso papo e eu espero que isso também ajude educadoras e educadores que têm esse interesse a continuar implementando esses encaminhamentos, essa trajetória. Uma socialização para os meninos negros, menos violenta. Estamos aqui com o Ramo, um multiartista, um artista visual, um dos membros da Irmandade Vilanismo, e ele vai contar um pouco desse evento, né? Muito obrigado, Ramo, pelo convite aí, agradeço, poder irmão. participar da Conversa Performance. Que honra estar com você aqui. É minha. Fala um pouquinho aí como é que é o vilanismo, quem não conhece. Maravilha. Bom, o vilanismo é uma tecnologia, eu posso dizer assim, que vai dialogar com outras várias tecnologias dos nossos ancestrais mais velhos, né? Que abrem caminhos de não só sustentabilidade, mas de uma fraternidade, né? A gente está sendo bastante inspirado e nutrido pela Irmandade da Boa Morte, assim como a Irmandade Nossa Senhora do Rosário, que são pontos basilares para a gente pensar como lidar com a branquitude dentro do contemporâneo, no segmento de arte contemporânea. Somos 12 homens pretos de várias periferias do país, seja desde João Pessoa, Jacintinho, em Alagoas, até Parada de Taipas ou Mauá, que é o meu território. E a ideia do vilanismo é começar a entender essa dinâmica entre a sobreposição de gênero e raça, né? E tentar achar soluções viáveis, soluções de nós para nós, né? De preto para preto, para lidar com essa questão. E o cortejo negro, que foi essa tecnologia que a gente também dialoga com os nossos mais velhos, foi essa intervenção do caminhar, né? Pensar a caminhada como estética e também pensar as relações étnico-raciais a partir do momento que um grupo de pessoas negras atravessa um bairro que foi projetado para elas não se apossarem deles. Então foi um momento muito interessante assim para pensar as Pequenas Áfricas, que é essa exposição que a gente visitou no IMS, para tentar entender como essas contradições existem na nossa cultura e um momento de celebração que foi esse encerramento que a gente fez aqui na Funarte, no Ateliê Ecovil. O que Ramo traz do coletivo Vilanismo é muito interessante, uma provocação para pensar arte contemporânea, e ele pensa esse sujeito que são homens negros, como é que esses homens negros entram na cena da produção, da circulação, da difusão da arte contemporânea. Como esses homens negros, eles fogem, procuram escapar do algoritmo da produção e difusão da arte e se organizam para a promoção de uma arte que possa contribuir, não para uma salvação,
não num romantismo idealizado, mas uma arte imanente, uma arte que procura conversar com mais pessoas, alargar o seu expediente para que nós possamos dialogar com outras possibilidades de intervenção. Então, o que o Ramo trouxe aqui na nossa conversa é muito relevante. O coletivismo vilanismo contribui decisivamente para a cena da arte contemporânea, porque dá uma contribuição ímpar, uma contribuição em que os membros da Irmandade eles vão aí construindo caminhos e trajetórias que fazem com que, como diz Nego Bispo, que ancestralizou em 2023 e continua dizendo, né, continua ecoando a sua fala, é início, meio e início.